Então, o tema é eficiência agronômica de fertilizantes fosfatados em sistemas agrícolas de produção, com uma ênfase, né, especial em localização. Eu sou diretor-geral do IPNI no Brasil, né, eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre o IPNI daqui a pouco. Meu nome é Luiz Inácio Prochinov. Eu tenho passado esse slide como início das minhas palestras, e vou fazer isso para vocês também. Tenho comentado o seguinte: se eu pudesse mostrar somente um slide, seria este. Esse não é um slide técnico, esse é um slide de cunho político, né? E eu me sinto na obrigação, diante das minhas convicções, de compartilhar a minha percepção em função do que nós estamos vivendo no nosso país. E eu acho que esse slide, independente de partido e pessoas, ele se encaixa muito bem. Essa pessoa, que é a Ayn Rand, ela é uma judia que saiu da Rússia ou da União Soviética na década de 20 do século passado e foi para os Estados Unidos. E a frase, que é famosa, diz o seguinte: quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada, né? Pelo menos para mim, essa frase é muito significativa, porque a direção do país é uma direção equivocada e nós precisamos mudar isso. E por que esse slide eu apresentaria se eu tivesse um único slide para apresentar? Simplesmente porque, na minha opinião, a organização do Brasil está totalmente equivocada. E essa desorganização e essa falta de direcionamento influi em tudo. Influi na péssima logística que nós temos diante do potencial do país, influi nos problemas de educação, influi na nossa agricultura, é reflexo disso tudo nós temos aí nas brigas em estádios, na impunidade, na política errada dos fertilizantes, no despreparo que as pessoas atendem uns aos outros e etc, né? Então, se nós não mudarmos o direcionamento, nós vamos ficar sempre com problemas, porque não tem jeito, o macro está realmente muito equivocado. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, independente de pessoas e partido, de que nós precisamos mudar. Tomara que as coisas mudem o mais rápido possível. Bom, essa apresentação, ela é longa, eu tenho feito essa apresentação em várias ocasiões. Então, eu apresento alguns slides, eu não cortei os slides, mas para vocês eu vou me permitir passar alguns slides, não vou passar, melhor dizendo, por causa do tempo e para sobrar tempo para a gente discutir as perguntas no final, tá? Então, essa, por exemplo, esse é um slide que eu não vou passar. Então, veja bem, o IPNI é uma organização sem fins lucrativos, né? Nós não temos objetivo nenhum de lucro. Se nós temos algum lucro vendendo publicações ou fazendo um evento, isso é revertido para a nossa missão, né? Nosso objetivo não é lucro. E é uma instituição dedicada a desenvolver e promover informações científicas sobre o manejo responsável dos nutrientes das plantas, para o benefício da família humana. É importante aqui frisar manejo responsável, né? E o manejo responsável de nutrientes é sob o ponto de vista agronômico, econômico, social e hoje, muito importante, é sob o ponto de vista ambiental. E nós, inclusive, vamos estar comentando muito sobre essa questão ambiental na nossa palestra de hoje.
Nós temos uma equipe de 35 profissionais, todos doutores no mundo todo, para poder liderar essa missão, né? 3 no Brasil, 4 na China, 3 na Índia, 3 na África e assim por diante. Cada um com as suas equipes de apoio. E alguém poderia perguntar, como que com uma equipe relativamente pequena como essa, vocês pretendem fazer a diferença? E aí vem a frase que eu sempre gosto de colocar, que é do nosso presidente, e a gente se pauta muito por ela. Nós treinamos os que treinam e nós influenciamos os que influenciam, né? Então, esse é o objetivo, inclusive, desse nosso encontro de hoje, né? É um treinamento e é através de ciência influenciar vocês que vão influenciar outros nas atividades do campo. Eu convido a todos para visitarem o nosso site. As informações todas que nós obtemos são gratuitas, com exceção dos nossos livros, né? Porque nós temos custo para produzir os livros, então eles são vendidos. Mas todo o resto, toda a palestra, todo o jornal que nós publicamos trimestralmente, ferramentas para auxílio na tomada de decisão relacionada à nutrição de plantas, tudo isso é gratuito. Nosso site, anotem aí, é brasil.ipni.net. brasil.ipni.net. Eu convido vocês a entrarem no nosso site. Um programa muito clássico e muito importante para nós, né, é o programa em Boas Práticas para o Uso Eficiente de Fertilizantes. Nós rodamos o Brasil, inclusive esse slide está um pouco desatualizado, nós já fizemos aí provavelmente uns 15 eventos no Brasil todo, diferentes regiões, com esse tema. O mais próximo de vocês foi em Maringá, mas dentro em breve a gente vai para a região de novo para falar sobre o uso eficiente de fertilizantes. Os próximos eventos são agora em agosto em Paragominas, no Pará, e em setembro nós temos um evento específico para café, aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais. Em 2017, já está previsto um grande evento de agricultura de precisão, sempre relacionado a como se utilizar fertilizante de forma adequada. Nós somos, eu diria, com muito orgulho, fortes em publicações, temos várias publicações de impacto, né, na área, e a última publicação, para mim, ela seria aí um livro, um manual de cabeceira dos agrônomos e dos técnicos agrícolas, é o Matemática e Cálculos para Agrônomos e Cientistas do Solo. Não é à toa que está sendo um best-seller, né? Porque qualquer dúvida que tenham com relação a cálculo, como que calcula mesmo uma CTC APH7, o que é uma densidade aparente, uma densidade real, como calcula o volume de grãos numa situação específica, como transforma esse volume para massa, enfim, isso e muito mais nós temos nesse manual. Se tiverem interesse, é só entrar no nosso site brasil.ipni.net. Dito isso, vamos então começar a falar do fósforo, né? O roteiro da apresentação é, em primeiro lugar, uma introdução. Segundo, nós vamos falar sobre aspectos gerais da situação geopolítica do fósforo no mundo e como isso vai interferir no uso de fósforo no Brasil. Aí vamos, a maior parte do tempo, falar sobre a utilização eficiente de fósforo em solos tropicais. E a maior parte desse item vai ser através de questionamento. Eu mesmo vou fazer a pergunta e eu mesmo vou responder. E depois, no final, vocês vão poder fazer as perguntas que, porventura, eu não consegui explicar ou abranger. E aí eu faço algumas considerações finais. Então, a título de introdução, só tem um slide que eu quero passar para vocês, mas ele é um slide... Se tem um slide que eu me orgulho de ter composto, esse slide aqui, e com a ajuda do Evandro, que é o nosso técnico de informática aqui, né? Porque ele dá uma visão geral a respeito de como funcionam as coisas em termos de química do solo, né?
Então, a gente começa do básico. O solo, de uma forma simples, é composto por fase sólida, que tem, então, pode ser uma fase orgânica ou inorgânica. Os poros, e nesses poros nós podemos ter ar e água, ou organismos, né? Macro e micro-organismos. Então, vamos lá, vamos guardar esse conhecimento. Mas se nós começamos a entender o solo um pouco melhor, a gente verifica que ele tem uma fase sólida e ele tem uma fase solução, né? Essa fase sólida tem cargas, tanto positivas como cargas negativas. Na superfície do solo, normalmente predominam cargas negativas. Essas cargas podem ser constantes ou variáveis. Variam principalmente em função do pH do solo, né? Existe um ponto que é o ponto de carga zero, que é o pH no qual a quantidade de carga negativa é igual à quantidade de carga positiva, né? Esse é um ponto importante. Normalmente, como eu disse, na camada superficial do solo predominam cargas negativas, né? Então, isso significa o quê? Que o pH está acima do chamado ponto de carga zero. E nós temos um fenômeno fundamental que é a adsorção, né? E essa adsorção, porque como o solo tem cargas, você tem, então, essas cargas contrabalançadas normalmente por cátions, né? Que nós temos predominância de carga negativa. Essa ligação pode ser iônica e pode ser covalente. No caso da covalente é o hidrogênio. Tem poucas coisas que são tão importantes em química do solo como o fato da ligação do hidrogênio ser covalente. Mas eu não vou ter tempo de entrar em detalhes sobre isso. Isso é uma coisa que quem não está a par tem que realmente estudar, né? Vai ter que tentar entender isso daí. Guardamos esse conhecimento, então aí nós temos ilustrado cargas positivas adsorvidas a cargas negativas no complexo coloidal do solo. E na fase solução, pessoal, nós temos cátions também. E esses cátions contrabalançados por ânions, formando compostos. Mas o que é fundamental é se entender que existe um equilíbrio entre aquilo que está na solução e aquilo que está na fase sólida, né? E esse equilíbrio ele é expresso através de equações matemáticas. E nós chegamos a calcular, todos vocês devem conhecer, alguns índices baseados nisso. Soma de bases, a CTC/pH7, que é a capacidade de trocar cátions, a V%, que é quanto de bases, potássio, cálcio, magnésio, dependendo do solo, sódio adicionado, nós temos dentro do nosso reservatório, que é a capacidade de troca de cátions, né? Então, são conhecimentos fundamentais e quem não está com isso claro tem que correr atrás do prejuízo para poder se distinguir no mercado, né? A hora que você começa a discutir essas coisas de uma forma prática, você se distingue como profissional. Então, veja o seguinte, pessoal. Só um exemplo. Quando você adiciona cloreto de potássio, que é um sal neutro, o que acontece? A concentração de potássio aumenta, né? Então, como existe um equilíbrio entre fase sólida e solução, e a concentração de potássio aumentou, há a tendência do potássio deslocar outros cátions, que são trocáveis, tomar o lugar dele e jogar esse cátion para a solução, né? Se você adiciona um carbonato de cálcio, que é um dos principais componentes do calcário, o que acontece? Você aumenta a concentração de cálcio e diminui de hidrogênio, por causa da reação que ocorre aqui do carbonato de cálcio com a água. Consequentemente, o cálcio toma o lugar de cátions trocáveis no complexo de troca, o alumínio sofre reação de hidrólise, de tóxico passando para não tóxico, tudo porque existe um equilíbrio entre solução e fase sólida. Ao contrário, pessoal, se a planta absorve potássio, o que acontece? Que a concentração de potássio na solução diminui. Se diminui, como existe um equilíbrio, esse potássio que está aqui, ó, ele sai para manter o equilíbrio e entra outro cátion no lugar. Então, pessoal,
existem esses equilíbrios. Mas veja que eu falei mais de cátions. E o fósforo, que é o elemento, que é o nutriente que nós estamos focando hoje. O fósforo, ele tem um comportamento completamente distinto. E existem 3 coisas fundamentais sobre fósforo, 3 fatos. O primeiro, a maior parte do fósforo está na forma orgânica. Isso é um fato, não disponível para a planta. Segundo, o fósforo forma compostos de baixa solubilidade. Não é porque eu quero, é porque a química é assim. Então, você coloca fertilizante fosfatado, esse fósforo vai se ligar com ferro, com cálcio, com alumínio, vai formar composto, vai precipitar e não vai se mover, vai ficar ali no lugar. E o terceiro fato é que o fósforo é estável dentro da estrutura de certas partículas. Vejam aqui, você aplica o fertilizante, ele entra, né, dentro da estrutura do mineral, como no caso aqui está demonstrado através do H2PO4. Então, pessoal, isso são fatos e eu costumo dizer que as consequências são inúmeras, mas todas baseadas nos fatos. Então, não é à toa que nós temos 3 consequências fundamentais. A concentração de fósforo na solução é baixa. Por quê? Porque o fósforo tende a precipitar, tende a entrar dentro da estrutura mineral. O transporte do fósforo é muito pequeno no solo e ele se dá para que a planta absorva por difusão, diferença de gradiente de concentração. E, finalmente, uma outra consequência é que a disponibilidade de fósforo às plantas é muito baixa. Não é à toa que a planta precisa de 35 quilos por hectare de fósforo para produzir bem, nós precisamos aplicar 120. Por quê? Porque o solo rouba o fósforo da planta. Ele sequestra, entre aspas. Então, quando nós vamos manejar fósforo, nós temos que ter o cuidado de manejar de forma que favoreça a absorção pela planta e não a perda para o solo. Isso tem tudo a ver com a palestra de hoje, principalmente quando nós falamos em localização. Então, mensagem final desse slide, pessoal, é o seguinte. Se você, por um acaso, não conseguiu acompanhar ou tem dúvidas, eu recomendo que vocês corram atrás desses conhecimentos. Porque quando você vai fazer uma calagem, quando você vai recomendar o tipo de calcário, quando você vai recomendar o PRNT, quando você vai recomendar a adubação potássica, etc., etc., esses conhecimentos vão fazer com que você seja um profissional diferente no mercado. E é isso que nós queremos. Muito bem, dito isso, eu vou falar um pouquinho sobre aspectos gerais da situação geopolítica e técnica do fósforo no mundo e como que isso vai interferir no Brasil. Veja só, essa é uma visão global, né? Uma visão que eu quero passar para vocês, para que vocês falem, puxa vida, isso daí poderá um dia, e já está acontecendo, se voltar contra a gente. Nós temos que estar prestando. É a minha obrigação alertar para uma situação macro que poderá interferir, e eu vou citar exemplo de como está interferindo em outras regiões já na vida do dia a dia do agricultor. Em primeiro lugar, vamos desmistificar o seguinte, é muito comum as pessoas falarem as reservas de fósforo estão terminando. Isso não é verdade. Os recursos com fósforo não estão acabando e o fósforo pode ser renovado. Nós podemos, sim, reutilizar fósforo, através de esterco, através de lodo de esgoto, né? O que está terminando são os fosfatos de elevada qualidade. Então, isso é uma coisa de produção de fertilizante, que nós não vamos entrar muito em detalhes aqui. É estimado que nós temos reserva de fósforo para mais 400 anos. Então, não é que essa reserva de fósforo vai acabar daqui 20 anos. Isso não vai acontecer, tá? Então, esse é o primeiro ponto a nível mundial. Segundo, esse é o mapa mundi, como vocês estão vendo aí. E eu coloquei esse mapa para dizer para vocês o seguinte. Quem dominou assunto produção de fertilizante fosfatado e distribuição de fertilizante fosfatado no mundo até pouco tempo foi os Estados Unidos.
principalmente a Flórida. Isso está mudando. Quem vai dominar o mercado vai ser o Marrocos, no norte da África, porque lá existem a maior parte das reservas fosfáticas do mundo. E o Marrocos vai distribuir, então, a maior parte do fósforo para os outros países, inclusive para o Brasil. Bom, agora eu quero tocar num ponto que não é novidade para vocês. Os nutrientes são fundamentais para a segurança alimentar no mundo, porém a sociedade comumente não recebe essa mensagem, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui de mensagens negativas com relação a nutriente e fertilizante. Estão em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Por exemplo, fertilizantes chamados químicos, que na verdade é um termo incorreto também, destroem o ambiente e matam a vida no oceano. Outra notícia, como os fertilizantes danificam o planeta Terra mais do que ajudam o gramado do seu quintal. Quer dizer, o pessoal vai no tornozelo mesmo, né? O pessoal, eles têm informações negativas. Isso está cada vez mais sendo veiculado, né? Nos países mais desenvolvidos e no Brasil também. Então, o pessoal não tem a ideia, eles não falam dos benefícios, falam dos problemas. Se você não utilizar corretamente, lógico que você pode ter problema. Mas o que tem a ver isso com a nossa história? Tem a ver o seguinte, esse é um mapa do mundo mostrando pontos em vermelho. São mananciais de água com problema de eutrofização. Aliás, em amarelo, problema de eutrofização. Vermelho já são zonas de hipóxia, quer dizer, não tem mais praticamente oxigênio para o desenvolvimento dos seres vivos, principalmente dos peixes. Então, realmente, problema ambiental existe. E esse problema ambiental pode sim estar relacionado ao uso inadequado de fertilizante. Se você não utilizar demais, não tomar cuidado como você está aplicando, isso pode ir para o manancial de água e trazer problema mesmo. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso é verdade. E em torno disso, inúmeras iniciativas no mundo estão se formando para rastrear, para fiscalizar como os alimentos são produzidos. E vão chegar também na questão de como o fósforo é utilizado. Então, isso daí pode parecer a princípio que não está relacionado diretamente, mas uma cooperativa como a Copacol vai sofrer influência disso, já deve estar sofrendo, porque vão rastrear quando vocês desejarem exportar alimento. E como nós vamos ver, o tema localização de fósforo está relacionado com isso. Nós vamos explicar mais sobre isso à frente. Então, pessoal, em primeiro lugar, recursos fosfatados não estão terminando. O novo centro de comando de fósforo no mundo será o Marrocos. Haverá cada vez mais pressão no sentido de se utilizar fósforo de forma eficiente. O reuso será muito importante. E o Brasil deve antever problemas e se preparar no sentido de utilizar fósforo de forma eficiente, não dando motivos para possíveis barreiras aos nossos produtos agrícolas. Porque quando nós criamos problema, aí não se torna só técnico, o pessoal vai usar isso como uma barreira, tentando evitar a exportação dos nossos produtos para beneficiar outros mercados. Então, essa é a visão que eu tenho, essa é a visão que eu compartilho com vocês. Vamos, então, falar sobre a utilização eficiente de fósforo em solos tropicais. Primeiro, como otimizar o uso dos recursos fosfatados nas atividades do dia a dia da atividade agroflorestal e pecuária? Dois aspectos são fundamentais. Como nós produzimos os fertilizantes fosfatados, que nós não vamos tratar aqui hoje, isso daí é uma coisa de indústria, da pesquisa, né? Como otimizar a utilização das rochas fosfatadas e como nós utilizamos as fontes. Então, nós vamos focar em como utilizar adequadamente as fontes de fósforo, né? É um aspecto mais agronômico. Então, nós no IPNI e a indústria em geral tem batido muito em cima do chamado manejo de nutrientes 4C.
Para você utilizar fertilizante de forma correta, existem inúmeros fatores que você tem que levar em consideração, mas o princípio básico é o quê? Você utilizar a fonte correta, na dose correta, na época correta e no local correto, né? Então, você vai escolher a fonte. Se o seu solo, de repente, não tem enxofre, o superfosfato simples poderá ser uma boa opção, porque ele tem enxofre. Ah, não, mas eu já estou aplicando gesso agrícola. Então, o gesso tem enxofre, eu vou partir para algo que provavelmente vai ser mais econômico, como um MAP, um DAP, uma fórmula. Então, são opções em termos de fonte. Dose, qual é a dose correta? Existe todo um projeto de pesquisa por trás para você definir dose. Em que época eu vou aplicar e qual é a localização? Nós vamos focar bastante em localização aqui, daqui para frente. Mas antes disso, é o seguinte, eu quero citar para vocês os fatores que afetam a eficiência de utilização do fósforo. E esses fatores são divididos em 4 grupos. O primeiro grande grupo é a característica do fertilizante. Que tipo de fertilizante? Quanto ao tamanho dos grânulos, quanto à dureza dos grânulos, quanto à fluidez, quanto à densidade, quanto à concentração de fósforo na coluna 2 aí, quanto à solubilidade. Então, você vai escolher um fertilizante. Se esse fertilizante, o tamanho do grânulo não é ideal, e vocês sabem muito bem disso, que é um dos problemas sérios que nós temos, é a questão da qualidade física do tamanho de grânulo do fertilizante, nós temos problema. Eu vou dar outro exemplo aqui também, características de fertilizantes versus pH do solo. Mas, além disso, qual é o pH do solo? Que é uma característica do solo. Qual é a capacidade de fixação de fósforo? Qual é o teor de matéria orgânica? Outro grupo, manejo do fertilizante. Como eu vou localizar? Como eu vou armazenar? Quais os estudos que me permitem chegar à dose ideal? E, finalmente, qual é a cultura ou o sistema de cultivo? Aí, o próximo slide, eu acabo resumindo tudo isso, né, todas essas características, mas observe que aqui na frente de cada característica eu tenho um número, né? 1, 3, 4, 1, 4, 1, 1. Por que eu coloquei esse número? Porque, na minha opinião, para você definir a fonte de forma adequada, buscando eficiência, você tem que levar em consideração os itens 1. Todas essas características são importantes, principalmente a 1 sublinhado, né? Então, por exemplo, composição química, concentração de fósforo, solubilidade, cultura, sistema de cultivo são fundamentais para se definir fonte. E a dose, localização e época de acordo com os itens 2, 3 e 4, respectivamente. Você vai falar, nossa, Luiz, mas é tudo isso? Realmente é tudo isso. E você vai, obviamente, em 40 minutos, 45 minutos, eu não consigo falar sobre tudo isso. Mas você pega os nossos livros ou outros livros e você vai estudar o assunto, né? Isso que eu incentivo vocês a fazerem, aqueles que entendem que precisam realmente de mais conhecimento, né? E aí vocês vão se distinguir no mercado. Vocês vão ser uma cooperativa diferente. Você como profissional vai ser diferente, né? E é isso que a gente sempre incentiva, né? Mas eu vou dar um exemplo, que é a questão do pH versus a fonte. Olha, fontes solúveis, tais como super simples, super triplo, MAP e DAP, devem ser aplicadas preferencialmente em solos de pH na faixa de 6 a 6,8. Enquanto, se você tiver um fosfato de rocha reativo, quer dizer, um bom fosfato de rocha, eles devem ser aplicados em solo com pH menor que 5,4. Nunca maior que 5,4. Se jogar fosfato de rocha reativo num solo de pH maior que 5,4, é jogar dinheiro fora. Então, a interação desses fatores é muito importante para a utilização eficiente dos fertilizantes fosfatados. Muito bem, vamos agora aos questionamentos frequentes sobre o uso racional de fósforo em sistemas de produção. E o primeiro, que nós vamos ficar mais tempo,
é a pergunta número 1 que a gente recebe hoje no Brasil. Não só sobre fósforo, sobre tudo. Falou em nutrição de plantas, aonde nós estamos, as pessoas vão fazer essa pergunta. Dessa forma, ou aproximadamente dessa forma. Pergunta é, existe atualmente tendência clara de se aplicar fósforo a lanço em extensas áreas de produção? Isso está correto? Isso deve ser feito? Né? Pergunta número 1 que nós recebemos. Então, pessoal, queria mostrar esse slide para começar a discussão, já é um slide antigo, mas muito ilustrativo, do seguinte. Aqui foi aplicado um nutriente na superfície do solo e verificou-se o desenvolvimento do sistema radicular. Então, você pega a situação do potássio, você aplicou o potássio na superfície, devido à capacidade de translocação dentro da planta, o sistema radicular se desenvolveu muito bem. Agora, quando você localiza fósforo na superfície, o sistema radicular fica restrito à superfície, não se desenvolve muito em profundidade. Isso eu posso garantir a vocês, porque se tem uma coisa que eu fiz na minha vida é experimento com fósforo. E o sistema radicular normalmente fica em áreas onde o teor de fósforo é mais elevado. É lógico que isso tem consequências, né? O sistema radicular não desenvolve muito, absorção de água, absorção de nutrientes. Então, você veja bem, vou mostrar um dado aqui do lado agronômico. Aqui nós temos dose de P2O5 aplicada, 45, 90 e 135 quilos por hectare, e produção de grãos de milho. Experimento em Uberaba, em Minas Gerais. E para cada dose foi feita a aplicação da dose em lanço, em sulco simples e sulco duplo. Veja só, principalmente aqui, né, ou prioritariamente para 90 e 135 quilos por hectare, está muito claro que quando você fez a aplicação em sulco, seja simples ou duplo, foi muito melhor que a lanço. Foi localizado o fósforo foi protegido das reações de fixação e precipitação, deu um resultado melhor. E aí nós temos vários dados sobre isso, que localizando você consegue melhor resultado, mas eu não vou me estender nisso, vocês vão acreditar que eu estou dizendo que existem vários dados mostrando que quando você localiza, vantagem em relação a quando você aplica lanço. Por exemplo, só mais um, algodão. Conseguiu-se aqui a máxima produtividade, ou aplicando 120 quilos por hectare na linha, com nada quase a lanço, só que para conseguir a mesma produtividade de algodão, se for a lanço, você precisa de 200 quilos por hectare, e ainda não foi o suficiente, precisou de quase 50 quilos na linha. Né? E assim nós temos outros dados mostrando isso. Né? Agora, alguém poderia falar o seguinte, mas eu tenho dados mostrando que eu apliquei a lanço em sulco e o resultado foi o mesmo. E eu acredito que isso seja possível. Você aplicou na superfície, aplicou a lanço, e naquela situação específica o resultado foi idêntico. Mas foi idêntico porque, muito provavelmente, cada vez eu vejo os dados e me convenço mais disso, ou porque o teor de fósforo do solo já era pelo menos médio, e aí a resposta à aplicação de fósforo é baixa, não é? Então você não vai ter tanta diferença mesmo. E um outro fator é o seguinte, o solo aquele ano estava úmido, choveu muito bem, o sistema radicular ficou em superfície, mas não houve necessidade de absorção de água em subsuperfície, porque choveu bem. Então aí pode ser realmente que o resultado seja semelhante. Em várias situações poderá ser semelhante, mas num ano mais seco, aí nós temos problemas, como nesses experimentos aqui. Então tem vários dados, mas eu não vou mostrar para vocês. Eu só quero dizer que é uma situação muito similar ao gesso agrícola. Né? Aqui é uma figura famosa do colega Djalma
e colaboradores, mostrando que onde foi aplicado gesso agrícola versus sem gesso, desenvolvimento do sistema radicular bem maior do que não foi aplicado gesso, né? Onde foi aplicado, melhor do que onde não foi aplicado. Agora veja o seguinte, você aplicou o gesso, o sistema radicular desenvolveu mais do que se não tivesse aplicado e choveu muito bem, talvez o efeito do gesso não vai se manifestar. É a mesma coisa com fósforo e é isso que a gente tem comentado, tá? Então, considerações importantes. A aplicação da adubação fosfatada na superfície do solo apresenta, sem dúvida, grande vantagem operacional de semeadura de grandes áreas agrícolas, mas a aplicação indiscriminada da adubação fosfatada na superfície pode acarretar baixa eficiência de uso desse nutriente. A aplicação de fósforo em superfície deve levar em consideração aspectos agronômicos, climáticos, ambientais e econômicos. Não sou contra a aplicação de fósforo a lanço em superfície, mas tem que se observar algumas condições as quais eu vou resumir para vocês daqui a pouquinho. Mas antes de fazer esse resumo, eu quero focar a questão ambiental. Eu já mostrei para vocês no início da apresentação a importância que esse assunto tem a nível mundial. Você participa de evento hoje para falar de fósforo, 90% do que estão falando é ambiental. Estão querendo saber aonde tem problema e por que tem problema. Então, e aplicar a lanço, como eu vou mostrar, pode representar um problema sério em termos ambiental. Esse gráfico mostra muito bem isso. O que nós temos aqui? Nós temos perda de fósforo, P2O5 solúvel, por escorrimento superficial no terreno, em 3 situações de semeadura: convencional, semeadura direta e cultivo mínimo. E nós aplicamos em cada uma das situações de semeadura controle, não houve fósforo, não houve aplicação, dose de fósforo localizada e dose de fósforo a lanço. Olha, pessoal, é muito claro que a perda de fósforo por escorrimento superficial, em inglês chamado de runoff, esse trabalho é feito nos Estados Unidos, mostra o quê? Que quando se aplicou a lanço, em semeadura e cultivo mínimo, a perda de fósforo por escorrimento superficial é muito maior do que quando se aplica localizado. Isso é um fato. E aí acontece coisa desse tipo, como eu estou mostrando para vocês aqui. Na China, um lago totalmente tomado por algas que se desenvolve porque o manancial de água está eutrofizado. E qual é o principal fator que leva à eutrofização do manancial de água? É a presença de concentração de fósforo inadequada, alta concentração de fósforo. Então, eu quero dizer a você o seguinte: você vai hoje na região de Castro, que vocês devem conhecer várias pessoas lá, a gente vai conversar sobre fertilizante, a preocupação deles é ambiental, porque eles estão sendo monitorados, eles estão sendo fiscalizados pelos órgãos ambientais, porque é uma região que aplica fertilizante, porque é uma região que tem muito esterco, e aplicaram de forma, não sabiam, não tinham conhecimento, aplicaram concentrado em algumas regiões, problema ambiental nos mananciais de água. E isso vai acontecer, cada vez mais vai acontecer. Então, fica o alerta aí que tem esse problema. Quando você aplica lanço, você poderá causar maior problema ambiental. Bom, agora alguém poderia falar: Luiz, mas resume para mim, então, quando eu aplico em sulco e quando eu aplico a lanço. Então, a minha opinião, né? E aqui eu me permito dizer que eu tive a coragem de transformar algo, toda a pesquisa tal, em algo prático, né? Sujeito ainda a modificações, mas é a primeira tentativa. É a seguinte: é uma chave de decisão. Se você tem um solo com teor muito baixo ou baixo de fósforo, que na região de vocês não deve ser tão comum, eu imagino, pelo que já conversamos e visitamos, é aplicar em sul. Estou falando em termos de Brasil. Solo com elevado potencial para perda de fósforo por erosão superficial, principalmente solos, né,
que tem uma topografia muito acidentada, deve se aplicar em sul. Solo com teor de fósforo, no mínimo médio de 0 a 20 centímetros e muito baixo ou baixo de 20 a 40, aí você poderá parar para pensar. Outros fatores devem ser considerados, né? Porque eu estou querendo, olha, tem fósforo muito baixo, de 20 a 40. Aqui é muito comum veranico, então eu vou localizar. Ou se não, eu não tenho esse problema, o clima favorece, a chuva é bem distribuída, então eu posso aplicar lanço. Agora, solo com teor razoável de fósforo ao longo do perfil, sem elevado risco de erosão superficial e, obviamente, com o desejo de alto rendimento operacional, aí você poderia, então, aplicar lanço. Você pode intercalar a localização também, não precisa fazer tudo de uma forma só na propriedade, e antecipar o fósforo localizado é uma possibilidade também. E eu tenho chamado a atenção para o seguinte, que o tipo de equipamento ele está mudando, afetando a forma de aplicação do fertilizante. Não deveria ser o inverso? Quer dizer, não deveríamos sermos nós da pesquisa que dizemos como é o ideal em termos agronômico e ambiental de se aplicar, o equipamento se ajusta a isso? Não, está acontecendo o inverso. E eu estou falando de fósforo, mas existem outros problemas, né? Um equipamento muito pesado, problema de compactação do solo, que nós estamos vendo cada vez mais no campo, então tem que se tomar cuidado. Bom, outras perguntas, pessoal, vou passar rapidamente. O pH realmente interfere na eficiência do fósforo do solo ou na adubação fosfatada? O experimento clássico aqui, aplicação de doses de calcário, o pH saiu de 3,8 indo a 5,2. O que aconteceu com o teor foliar? Aumentou consideravelmente. Ou seja, pH mais elevado, fonte solúvel de fósforo, o fósforo do solo, aumenta a absorção de fósforo, de acordo, aliás, com um esquema de disponibilidade de nutrientes, em função do pH, esse é do professor Malavolta, dizendo assim, se eu tenho um pH muito baixo, disponibilidade de fósforo é baixa, vou aumentando o pH, vai aumentando a disponibilidade e depois diminui, principalmente devido à formação de fosfato e cálcio. A análise de solo é fundamental para o manejo adequado do fósforo? Essa quase que a gente podia passar, né? Eu até vou passar rapidamente. Mas eu queria só destacar uma situação, pessoal, vou parar aqui, que é a seguinte, é muito prático isso para vocês, sobre análise de solo. Eu visitei aí propriedades da região de vocês, eu verifiquei o seguinte, eu vi as análises de solo e o teor de fósforo elevado. E o agricultor ainda aplicando doses bastante elevadas de fósforo. E aí eu comentava o seguinte, das duas uma, ou a análise de solo está errada e o teor de fósforo não é tão alto, ou o senhor não tem a necessidade de aplicar tanto fósforo. E aí eu sempre recomendo uma coisa que é muito prática, que o agricultor não faz, mas seria muito importante fazer. Não precisa ser nem com rigor estatístico, não é nada científico. Mas, ora, no meio da sua lavoura, deixe ali algumas linhas ou deixe uma parcela sem aplicação de fósforo e veja o resultado. Deu realmente uma diferença muito grande? Onde eu apliquei fósforo deu muito mais de onde eu não apliquei? Ah, então tem resposta mesmo. Então aí é o resultado da análise que deve estar errado. Ou se não, o que eu acredito que vai acontecer em vários casos. Nossa, sabe que aplicando fósforo não deu tanta resposta e a produtividade foi boa? Então, o teor de fósforo é elevado no solo e eu posso diminuir a aplicação de fósforo. Então, é uma coisa importante para a região de vocês. Eu vou passar isso daqui e também vou passar esse, que é um slide importante. Se tivermos tempo depois e alguém tiver interesse, eu volto na questão de amostragem do solo, convencional versus semeadura direta. Mas eu vou me permitir passar para deixar mais tempo para as perguntas, né? Devo seguir as recomendações de adubação? Se sim, devo seguir exatamente tais recomendações?
Veja bem, o princípio aqui é o seguinte. Para definir quanto aplicar de P2O5, chegar na dose de P2O5, eu tenho que saber qual é o teor de fósforo do solo, através da análise de solo, qual é a cultura, qual a produtividade que eu desejo e, na região que é disponível, ter a tabela de adubação ou modelo, estudos regionais para definir a dose. De posse da dose de P2O5 e sabendo o percentual de P2O5 no fertilizante, eu vou definir quanto de adubo eu vou aplicar. Né? Se for uma fórmula, também tem várias considerações a serem feitas. Então, eu sempre comento assim, nós temos um problema hoje, porque as tabelas de adubação, elas foram definidas para outra situação de agricultura, para outras variedades, com uma produtividade menor, né? Então, elas estão desatualizadas em vários casos. Então, por isso eu digo, deve-se respeitar as informações de pesquisa da região, mas também deve ser definida por um técnico da região que conhece o agricultor, conhece a propriedade, que faz alguns testes paralelos com a adubação, e ele pode, então, até mexer na tabela de adubação, recomendando aquilo que é mais conveniente. Eu sempre comento, não pense que vai mandar uma análise de solo para mim, eu vou fazer a melhor recomendação, não conheço o agricultor, não conheço a região, né? A melhor recomendação é feita pelo agrônomo, pelo técnico no campo. O problema é que esse agrônomo e esse técnico tem que estar bem treinado, né? E aí ele faz a boa recomendação. E é isso que eu gostaria de sugerir. Realmente vão atrás do conhecimento de fazer boas recomendações. Nós estamos terminando. O gesso agrícola pode auxiliar em maior eficiência da adubação fosfatada. Aqui só um dado do colega Caires, né? Aplicação de gesso agrícola, dose crescente, fósforo absorvido crescente também com a dose de gesso. Ou seja, o gesso pode sim melhorar a absorção de fósforo. E não é só fósforo, é outros nutrientes também. Vocês veem aqui essa situação para vários outros nutrientes. Então, o gesso é uma coisa importante, não só para a água, mas também para nutrientes. Devo dar preferência a fosfatos solúveis em água? Não necessariamente, mas os fosfatos solúveis em água são os mais comuns, os mais disponíveis, são boas fontes, mas se tiver um fosfato natural reativo, também existe uma forma correta de aplicar, quanto à fonte correta, quanto à dose correta, quanto ao local correto, quanto à época correta, tem determinadas peculiaridades, mas também pode ser um material interessante. E agora, para finalizar, se vocês me perguntassem qual é o principal fator para o uso eficiente de fertilizante fosfatado, eu diria que é sistema de cultivo, né? Eu sei dos problemas para você implantar sistema de cultivo, fazer rotação de cultura, mas os dados são claros. Por exemplo, aqui ó, um experimento clássico do colega Djalma Martião, mostrando assim, ó, quando só teve cultura anual na área durante 15 ou 17 anos aqui, a recuperação dos 100 quilos de fósforo aplicado, P2O5, foi 44% ao longo do tempo. Quando introduziu o capim, subiu para 85%. Então, não é a regra geral, mas quem pode fazer rotação de cultura é importante a longo prazo, não só por causa do fósforo. Isso vai ser um must, isso vai ser importante também por causa de compactação do solo, por causa de praga, por causa de doença, né? Veja o caso do nematóide, que está se alastrando em muitas regiões do Brasil, sempre fazendo uma mesma cultura, um binômio de rotação ao longo do tempo é problema. Então, sistema de produção, isso é muito importante. Mensagem sobre prática do uso do fósforo. Vários são os fatores a serem considerados no sentido de se utilizar fósforo de forma adequada. Tais fatores são agrupados em características do fertilizante, característica do solo, manejo do fertilizante e cultura do sistema de produção. Você tem que conhecer isso daí para poder usar fósforo de forma eficiente. Deve-se integrar conhecimento sobre tais fatores no sentido de se utilizar fósforo de forma adequada. E a forma ideal de localização do fósforo no solo irá depender de decisão local,
a qual deve levar em consideração os aspectos agronômicos, econômicos e ambientais. E, na minha opinião, um fator essencial para o uso adequado de fósforo relaciona-se a sistema de produção. Nós temos incentivado muito sistema de produção, inclusive pesquisa nesse sentido. Vou mostrar o último, que é meio filosófico, né? Eu peguei do Harold Hitz, na InfoAg 2015, um slide motivacional que diz o seguinte: alguns poucos fazem acontecer. Um certo número de pessoas assistem ao que está acontecendo. No entanto, a grande maioria se surpreende com o que aconteceu. Então, isso é motivacional. Eu luto na minha vida por fazer acontecer, por melhorar coisas, né? Por influir decisivamente para que no nosso setor as coisas sejam feitas de uma maneira mais eficiente. E eu deixo essa mensagem para que vocês também façam acontecer, né? E não simplesmente se surpreendam com aquilo que está acontecendo. Então, isso dito, eu agradeço a atenção de todos, né? E abrimos, então, para perguntas, né, a ser mediada aí, não sei se pelo Fernando, pelo Ricardo ou pelo Tiago. Temos aí de 10 a 15 minutos para perguntas dos colegas aí. Obrigado, pessoal. Professor, obrigado primeiramente pela apresentação. Foi de importância extrema para a nossa região. A equipe técnica também tenho certeza que agregou muito para eles. Enquanto o Thiago está pegando as perguntas aí com o grupo, eu queria deixar mesmo parabéns mesmo e muito obrigado por estar contribuindo isso conosco. Isso foi espetacular e realmente agregou para nós aqui. Não, eu que agradeço, viu, Fernando? Você sabe, eu já disse isso ontem, a gente sempre foi muito bem recebido aí na cooperativa, né? Estabelecemos uma parceria, nós estamos à disposição. Inclusive, eu gostaria de me oferecer, eu sei que não é muito delicado fazer isso, mas uma coisa que a gente tem, eu gosto muito de fazer, viu, Fernando? E esse ano já tenho 3 palestras presenciais nesse sentido, é a palestra chamada Valorização da Agricultura, sabe? Eu me sinto na obrigação de fazer isso. Então, um dia que acharem conveniente, né, num evento de vocês aí, com agricultores, etc., eu me coloco à disposição para essa palestra motivacional chamada Valorização da Agricultura. Mas isso dito, vamos ver se tem as perguntas, então. Vamos lá, então, professor. Primeiro, eu vou puxar algumas perguntas que foram discutidas ontem, e eu vi que está aqui de novo, que é a questão dos fósforos com maior, ou teoricamente com maior eficiência. Você poderia relatar rapidamente para nós qual que é a percepção em relação a isso? Eu encaixaria naquele item que é novos produtos, eu tenho comentado muito isso. Eu diria o seguinte, eu vou dividir os fertilizantes agora em convencionais e os novos ou não convencionais, né? Mas, para mim, os convencionais são os usados no dia a dia, aí, que é os acidulados, como Super Triplo, MAP, DAP, Super Simples. Outro grupo é termofosfato, que não é tão utilizado, mas também é um produto convencional, importante, interessante, eficiente. E o terceiro são os fosfatos reativos, né? Fosfato natural reativo. O nosso aqui, mais utilizado, muito embora em pequena escala, é o fosfato do Peru, chamado Biover, né, ou Cetura. Enfim, esses são os convencionais. E o que eu tenho dito, Fernando e demais colegas, é que fora desses convencionais, os chamados novos, que têm recobrimento ou tem algum outro princípio, eu não tenho dado científico que me permita dizer realmente esses produtos têm maior eficiência. Eu não tenho dados. E eu tenho dito isso constantemente em diferentes eventos científicos, evento prático. E aí é lógico que muitas vezes o pessoal fala, olha, mas você não conhece os dados. Eu falo, não conheço todos os dados, estou à disposição para conhecer. Convido, né, para me convidarem, para virem até o IPNI apresentar os dados, que me convençam, né, que o agricultor vai ser beneficiado, que aquilo realmente é econômico, né?
e eu não tenho esses dados, os convites feitos, mas eu não recebi as visitas, não fui convidado, enfim, eu não tenho esses dados que me permitam recomendar fertilizantes e técnicas fora dos convencionais. Gostaria de ter, gostaria de ser convencido, né, de que alguma coisa realmente tem mais eficiência, que é mais econômico para o agricultor, que é mais benéfico, mas eu não tenho. Então, isso se aplica a todos os outros que não são convencionais. Eu não recomendo por falta de dados. Estou à disposição para analisar os dados, caso eles existam. Ok, professor. Uma outra pergunta aqui, em termos globais, a pergunta é assim, se nós, em função da redução das reservas de fósforo de alta qualidade, nós podemos ter um aumento dos custos dos fosfatados no futuro? Realmente, viu, isso é possível, porque, vou dar o exemplo do Brasil, né? Os fosfatos brasileiros são de péssima qualidade para a produção de fertilizante, né? Eles vão, no final, resultar em fertilizantes de excelente qualidade. Mas quando eu digo de péssima qualidade, é que eles têm que ser trabalhados, tem uma série de impurezas que têm que ser retiradas para que no final dê um bom fertilizante. E eles dão um bom fertilizante. Mas por quê? Porque as nossas reservas fosfáticas são de baixa qualidade. Então, realmente, a nível mundial, na medida que nós vamos para fosfatos de qualidade inferior, a indústria tem que se adaptar, tem novos processos que têm que ser inseridos, né? E a tendência é aumentar um custo. Por outro lado, nós temos uma competição, é uma commodity, é muito mais gente produzindo, né? E então não dá para dizer que vai refletir decisivamente a curto prazo. A tendência é de um aumento na medida que nós vamos depender de um fosfato de menor qualidade, mas a competição pode suplantar. Mas à vista que agora, vocês sabem, né, o preço do fertilizante ele está caindo, né, a nível mundial. Os fatores que levam a isso são inúmeros. Nós não temos poder de definir preço de uma commodity tão importante. Mas resumindo, isso é verdade. Produzindo fertilizante a partir de fosfatos de pior qualidade, rocha de pior qualidade, pode aumentar o custo, mas eu acredito que em função do comercial isso talvez não vai ser tão significativo. Uma outra pergunta do grupo em relação aos níveis de fósforo, né? Dentro dessa região que você conheceu aqui da Cupacol, com alto teor de argila, qual que seria um nível adequado a ser mantido no nível de solo para que a gente não tenha perdas significativas de produtividade nesses patamares que nós vivemos hoje? Veja o seguinte, eu não gosto de dar esse número, viu, Fernando, porque a coisa pode ser específica para cada região. No geral, eu vi teores aí de fósforo por Melic, né, que realmente são teores bastante elevados, coisa de 35, 40, né, ppm, ou miligrama por quilo, ou miligrama por decímetro cúbico, que tudo indica que não deve ter resposta, né? No geral, aí, isso depende muito da região, né? Mas no geral, aí, se você tiver 12, né, 15 de fósforo no solo, já indica que, pela metodologia do Melic, mas vai depender muito do teor de argila também, mas você já não tem tanta resposta, né? Só que esses métodos de análise, eles são uma média. Muitas vezes, para uma determinada propriedade, pode não funcionar tão bem. Por isso que eu disse, né? Ou o senhor, eu dizer ao agricultor, ou o senhor, o resultado da análise do senhor não está correto, ou o senhor não precisa aplicar tanto fósforo. Por isso que eu recomendo, e volto a enfatizar, a necessidade de fazer os estudos a nível local, né? Não custa nada, deixa de aplicar em algumas linhas ali o fósforo, né? E ver qual é a diferença, se dá diferença. Não precisa ser nada científico, é uma coisa de percepção. Eu acho que o agricultor deve fazer cada vez mais isso, não é com fósforo só. Ele mesmo fazer os testes dentro da propriedade dele, né? E à medida que você vê que grandes propriedades e grandes grupos agrícolas, né,
por exemplo, o SLC, eles têm uma experimentação fantástica dentro da propriedade, né? E isso eu fico muito satisfeito de ver que vocês têm, viu, Fernando? Porque vocês estão aí agora inauguraram, estão incentivando muita pesquisa nessa estação experimental, né? Isso é muito importante. E o agricultor pode fazer isso também a nível mais local, a nível de propriedade. Só contribuindo, nós estamos com os estudos dos ensaios de curva de dose de fósforo e nós colhemos os resultados dessa última safra e nós não tivemos ainda, nós conduzimos ele há 3 anos já e nós não tivemos resposta para a curva de fósforo ainda. 3 anos de cultivo, 5 safras. Que nível de fósforo vocês estão nesse solo aí, onde você não está aplicando? Está quanto o nível? Quando nós montamos o ensaio, nós estávamos com 14 miligramas. 14, né? Então, isso é um dado muito importante, né? Agora, veja só, vai chegar um momento que vai esgotar e vai começar a responder. Mas isso é importante para vocês. O preço está muito caro do fertilizante, esse ano eu vou aplicar menos, ou eu não vou aplicar, né? Isso é muito importante, esse tipo de experimento que vocês estão fazendo, viu? Pois não. Nós temos mais uma pergunta aqui em relação à possibilidade de recuperação do fósforo das águas eutrofizadas. Você acha que no futuro distante é possível de se utilizar ou esse custo é inviável? Olha, tecnicamente eu diria que é possível, né, Fernando? Mas economicamente seria uma tarefa de mamute, né? É um negócio complicado, viu? Eu acredito mais na reutilização do fósforo através do lodo de esgoto, né? Através de estercos, que é uma coisa importante, né? Aliás, por falar nisso, só fazer um parênteses aqui, a região lá de Castro, que eu citei, Fundação ABC, quando você tem muito esterco, o pessoal tende a aplicar, porque ele não tem tanto nutriente, ele tende a aplicar próximo do ponto de origem, né? Acaba aplicando demais, e aí que causa muito problema ambiental, né? Então tome cuidado com isso. Ontem a gente falou sobre isso também, nas perguntas e respostas, que a região de vocês também têm uma produção intensa, né? De frango, de suínos, né? Então cuidado com essa questão do esterco, né? Porque vai causar problema ambiental. Mas, objetivamente, recuperar fósforo de mananciais é uma tarefa que eu diria possível, mas antieconômica, né? Nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça. Professor, sobre a amostragem, você acabou comentando na palestra, qual que seria, nesse caso, pensando em fósforo, qual que seria a recomendação para esse modelo de produção que nós temos em sistema aqui de sucessão de soja e milho? Então, veja o seguinte, eu tenho uma preocupação com isso, eu vou voltar naquele slide, é a amostragem do solo, né? Convencional e semeadura direta. Porque veja bem, pegar esse caso A aqui, hipotético, isso é adaptado do colega Denardim, lá da Embrapa Trigo, imagine um sistema de semeadura direta, onde você tem estratificação do fósforo, né? De 0 a 5 você tem fósforo igual a 20, de 5 a 10 você tem um fósforo igual a 10, e de 10 a 20 você tem um fósforo igual a 5. Se fizer a média ponderada, qual vai ser a média ponderada desse fósforo aí? De 0 a 20, vai ser 10, correto? Vai ser 10. Agora nós vamos para o caso B, que é mais da agricultura convencional. E de 0 a 20 centímetros, porque você movimentava o solo, né? Arava, gradeava, etc., tem uma situação mais homogênea com o fósforo de 0 a 20 sendo 10. Então, a média de A de 0 a 20 é 10, mas é mais estratificado, e em B é 10. A pergunta que eu faço é a seguinte, a disponibilidade de fósforo em A é a mesma que em B? E eu vou responder a pergunta. Não é, tende a não ser, porque quando você tem 0 a 5 centímetros, você tem mais matéria orgânica, o fósforo tende a ficar mais protegido. É diferente de você ter 0 a 20 centímetros, 10 miligramas por decímetro cúbico de fósforo.
Então, A e B são diferentes. Agora, qual é o problema? O problema é que a calibração foi feita tempos atrás para a situação B. E agora a gente quer transferir de B para A. Então, é bem complicado isso. Você tirar uma amostra de 0 a 5 centímetros de profundidade e você falar que é 20 e você interpretar segundo o critério antigo. Eu vejo isso como um problema. Então, quando você fala assim, mas como é que eu vou retirar essas amostras? Olha, tem que ter muito bom senso, porque, como eu disse, a calibração foi feita para o sistema B e nós estamos no sistema A. Então, você, na minha opinião, Fernanda, a gente pode até ajudar nisso, aí na estação experimental, tem que estar pensando nisso. Esse experimento que você tem de fósforo, você deve ter outros, pode fornecer subsídio para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo, interpretar melhor os teores, né? É uma situação difícil. O que eu digo a você é tome muito cuidado para simplesmente interpretar nessa situação aquilo que foi desenvolvido para a situação B, né? Agora, dito isso, devido à peculiaridade do sistema direta, a gente recomenda uma amostragem mais estratificada, né? E levar em consideração o aspecto que a interpretação deve ser cuidadosa, né? Então, é uma área que a pesquisa precisaria avançar. E eu não vejo avançando muito, eu acho que é regionalmente. Incentivo vocês a pensarem nisso. Em relação a fósforo e nitrogênio, na questão ambiental, como que o dejeto suíno e a própria questão das dejeto de aves, qual que é o impacto maior? É em relação a N ou em relação a fósforo? Essa é uma excelente... Aliás, todas as perguntas de vocês são muito boas, né? São muito práticas, né? Isso é muito interessante. É uma excelente pergunta também. Qual o problema? O problema sério é que nós precisamos de uma fonte de nutrientes que tenha uma determinada relação nutricional, NP2O5K2O. E o esterco, ele possui uma relação inadequada. Se você for aplicar o esterco para fornecer nitrogênio, você vai aplicar fósforo demais. Isso que aconteceu em várias regiões do mundo, porque a relação é muito próxima entre NP2O5. Então, você aplica a quantidade de N, você joga fósforo demais. Se você aplica a quantidade de fósforo ideal baseado no esterco, você aplica nitrogênio de menos. Então, aí você tem que complementar. Então, tem que pensar nisso, baseado nas recomendações, no que é ideal para a planta, e você aplicar aquilo até chegar a um nível de fósforo ideal para a planta, e aí não deveria aplicar mais. Então, essa é uma situação que vocês têm que estar alertando os agricultores. Agora, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a maior parte tem uma visão imediatista. Ele fala, como é que eu resolvo o meu problema? Eu aplico o mais próximo possível do ponto de produção, do esterco, né? Da cama, né? Ou seja, lá como vocês quiserem chamar. Ele não está visualizando que daqui a anos aquilo vai criar problema. Mas essa é uma função da cooperativa, essa é uma função minha, alertar que isso vai acontecer, que isso vai trazer problema, que isso vai ter eutrofização de manancial e vai se voltar contra a própria cooperativa. Então, essa pergunta é importante. Cuidado com essa relação nutricional. Se aplicar baseado no nitrogênio, vai aplicar fósforo demais. Senhor, uma última questão. O senhor comentou sobre o evento de agricultura de precisão e não informou qual que é a localização desse evento que vai acontecer em 2017. Já tem definido isso? Então, esse evento, nós formamos um grupo, né, para administrar esse evento, colegas aqui da Exalc, colegas do Paraná, e nós não definimos ainda. Né? Nós estamos pensando no programa, nós não definimos o local e nós não definimos a data. Provavelmente vai ser no segundo semestre de 2017. Provavelmente vai ser num local conveniente em termos de transporte. A gente está pensando se aqui na região
de Campinas, né? Nós fizemos aqui um evento chave o ano passado, então facilita para todo mundo vir. Outra possibilidade é a região ali de Goiânia, né? Que tem a vantagem do preço ser melhor. Mas, enfim, Fernando, nós não temos essa definição, mas nós vamos estar divulgando isso amplamente, né? E nós estamos muito confiantes que vai ser um grande evento, porque existe muita concepção equivocada com relação à agricultura de precisão. E ela é importante, mas nós temos que utilizar de forma correta. Aliás, a gente sempre diz, né? O Brasil precisa de agricultura de precisão bem feita. Mas atenção, o que nós mais precisamos na agricultura é precisão. Nós precisamos de precisão na agricultura. As pessoas não fazem as coisas com precisão e pensam que a chamada agricultura de precisão vai resolver todos os problemas, né? E o que é precisão na agricultura? Olha, produtividade é definida em função de alguns aspectos básicos. Stand de planta é fundamental. Quantos grãos eu tenho na minha vagem? Como eu vou encher esses grãos? Isso é precisão. Eu tenho que ter um stand correto, eu tenho que pensar em fornecer nutrientes para ter uma boa vagem, em encher esses grãos de forma correta. Tem que medir as coisas. Nosso colega Dirceu Gassen, lá do Sul, fala muito isso. Perfeito. Tem que medir as coisas para a gente ter precisão. Mas, enfim, o Agricultura de Precisão vai ser um grandioso evento. Nós vamos estar informando vocês oportunamente sobre local e região, provavelmente segundo semestre de 2017. Bem, professor, a gente gostaria agora, finalizando, já agradecer muito novamente a sua disponibilidade, né, e poder estar conosco nos 2 dias, né, nós estávamos com o nosso grupo dividido, atendendo a nossa agenda, a gente sabe da sua agenda também, a dificuldade. Então, nosso muito obrigado mesmo. E a gente fica sempre à disposição, coloca o Centro de Pesquisa sempre à disposição também do IPNI, sempre que precisar para algo, a gente tá com vocês aí. Dá uma salva de palmas. Bom, pessoal, eu que agradeço, né? Eu gostaria de comentar que eu gosto de gente que faz, né? Você citou isso também aí, né? E vocês, tenho certeza, são pessoas que fazem acontecer. A cooperativa é impressionante, faz acontecer. E a gente, da nossa parte, também está tentando fazer acontecer de uma forma eficiente, né? A gente tem um carinho muito grande pela cooperativa. Vamos estar sempre à disposição quando possível, né? Se quiserem um dia chamar a gente com antecedência para discutir dados de experimentação na propriedade ou na estação experimental, e coloco novamente à disposição para essa palestra, entre outras, né? Mas essa especificamente é da valorização da agricultura, porque nós não nos valorizamos o quanto deveríamos, né? Enfim, eu tenho um carinho muito especial aí pela cooperativa, estou totalmente à disposição. Desejo a todos vocês... A palestra vai estar disponível, viu, pessoal? A palestra está disponível no site do IPNI, quem quiser dar uma olhada, tá? E com isso eu agradeço e desejo boa continuidade dos trabalhos para vocês. Bom dia para vocês. Obrigado, professor, e obrigado também ao Evandro, que nos auxiliou também nesse processo de comunicação aí. Ele foi espetacular para nos ajudar a fazer isso. Muito obrigado mesmo.